for nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? Always look make the money back, you know. I told him. I said to Bernie, I said, they'll never make that money back. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de estruturas de dados, hoje com a nossa penúltima aula em vídeo da primeira unidade. Teremos essa aula de hoje sobre recorrências e recursividade e teremos mais uma apenas para apresentar os algoritmos de ordenação, no caso Merge Sort e o Quick Sort, né? E por isso a gente finaliza a primeira unidade e pode pensar já na nossa primeira atividade avaliativa e primeiro trabalho. Eu dou mais detalhes sobre eles no último vídeo da unidade e também possivelmente no nosso encontro síncrono dessa semana. Por enquanto vamos dar continuidade aqui ao assunto de recorrências e para isso eu peço licença a vocês para me ausentar em vídeo e continuo com vocês em áudio. Nossa aula sobre recorrências, né? Então veja bem, recorrência ela é uma espécie de equação ou inequação, né, que descreve uma função em termos de seu próprio valor da entrada, né? Então vocês devem lembrar de programação, por exemplo, da disciplina de programação, vocês devem lembrar disso, por exemplo, em relação à função fatorial. Por quê? Porque a função fatorial, no caso de vocês, que vocês programaram lá, você tinha duas formas de fazer: iterativa, né, que vocês usavam um laço de repetição, e uma outra provavelmente recursiva, né? Então, por exemplo, a recursiva poderia ser algo do tipo teria um algoritmo chamado fatorial, e aí você passa como parâmetro n, que é o número que você quer calcular o fatorial, né? Por exemplo, fatorial 5, então seu algoritmo retornaria 24, né? Fatorial do valor 5. Nesse caso, não, o fatorial de 5 é 120, né? Desculpa. 4 é que é o fatorial de 4 é que é 24. Então aí o que vocês fariam? Algoritmo fatorial de 5, se n, né? Se n for igual a 0, então aí vocês teriam, por exemplo, aqui um retorne 1, né? Se não, aí seria um return, ou retornaria, né, n vezes a própria função fatorial, né, só que com parâmetro n menos 1. É isso. Então, se vocês, por exemplo, fossem calcular o fatorial de 3, né, esse algoritmo aqui, fatorial, vou chamar só de FET de 3, só para a gente ganhar um tempinho aqui. Então, FET de 3, aí aqui seria 3, é igual a 0 não, então viria para cá, né? Então seria 3 vezes o FET. Aí note, seu algoritmo iria parar a execução nessa multiplicação, por quê? Porque ele vai ter que calcular o FET de 2 para poder realizar essa multiplicação. E aí então, o meu programa guardaria esse contexto, né? O ambiente de tempo de execução do C guardaria esse contexto e iria dar a execução agora à função FAT2, que ao ser calculada ela vai ver 2 é igual a 0 não, e aí ela ia fazer 2 vezes o fatorial de 1, o fatorial de 1, e novamente iria verificar
ele iria parar a execução da função FAT2, né? Para poder realizar essa multiplicação, ele tem que parar aqui e fazer o cálculo de quem é FAT1. Quando ele chegar aqui em FAT1, aí ele vai verificar é igual a 0 não, e vai fazer aqui 1 vezes o fatorial de 0. Aí ele para novamente a execução da função FAT1, vai calcular o fatorial da função do valor 0, né? É igual a 0 e aqui ele já retorna 1, né? Então aqui o retorno é 1 para o tempo de execução, né? E aí eu agora posso fazer a multiplicação desse valor com esse, né? Fiz a multiplicação, deu 1. Aí eu venho para cá, faço 2 vezes 1, dá 2. Venho para cá, né? 2 vezes 3, dá 6. E o retorno da minha função aqui seria 6, né? Que é no caso 3 fatorial. Então assim seria, né, a execução desse nosso algoritmo aqui recursivo, tá certo? Esse algoritmo a gente não calcula o tempo de execução dele da mesma forma que a gente calcularia o tempo de execução dos algoritmos iterativos, né? Que eu tenho laços de repetição, ou tenho laços para performar, né? Para realizar repetições. Aqui a repetição, né? A repetição dessa multiplicação aqui, ela está sendo feita por meio de uma recorrência ou uma recursividade aqui da função fatorial, né? Então eu utilizo a própria definição da função como sendo parte da resolução do problema, né? A gente tem o que a gente chama de recursividade. Opa. Ok, senhores? Então, como é que a gente faz para calcular o tempo de execução de algoritmos recursivos, né? Como isso é simples aqui, vocês poderiam talvez até fazer de cabeça, mas é bom a gente utilizar um exemplo simples para que a gente entenda os conceitos. Depois dos conceitos a gente aplica também algoritmos mais complexos que não são passíveis de solução mental, como esse aqui talvez seja para vocês já, tá certo? Então o que a gente faz? Eu vou aqui para o próximo slide, né? A gente aplica o que a gente chama de método da substituição. Primeiro, a gente dado o algoritmo, a gente vai ter que encontrar duas equações, tá certo? A gente vai ter que encontrar o que a gente chama de caso base, né? Caso base. E a gente vai ter que encontrar uma segunda equação que a gente chama de equação de recorrência. Tá certo? E com base nessas... São duas equações, né? Porque o caso base também é uma equação. E usando essas duas equações, a gente vai conseguir encontrar o tempo de execução do algoritmo, tá certo? Na primeira, o método da substituição consiste em, com base nessas duas equações, a gente vai aplicar algumas substituições na equação de recorrência, né? Por isso que o nome é método da substituição, até que a gente ache um padrão que essas substituições estão proporcionando. Quando a gente encontrar esse padrão, aí a gente vai meio que seria o método da indução, para fazer uma generalização de como essa substituição está afetando a equação de recorrência. E aí, usando o caso base, a gente vai chegar na solução final. Vamos testar isso com o nosso próprio algoritmo fatorial, tá certo? Então vamos lá. Qual seria, por exemplo, aqui o nosso caso base? O caso base, senhores, é quando
seria o tempo de execução do meu algoritmo quando não há recursividade. Então, por exemplo, para esse algoritmo aqui, essa foi a mesma função fatorial, né? Se n é igual a 0, retorna 1, senão n vezes o fatorial de n menos 1. Nosso caso base, não há recorrência aqui, note, quando n é igual a 0, né? Quando n é igual a 0, eu executo apenas a linha 1 e 2. Esse aqui seria o meu caso base. N igual a 0. Dependendo do algoritmo, vocês podem ter mais de um caso base, né? Ou seja, não é recorrência para mais de um valor de n. Certo? Aqui a gente só tem esse, quando n é igual a 0. Nesse caso, meu tempo de execução do algoritmo para n igual a 0, ele vai ser composto apenas por C1, né, mais C2, que é o custo da linha 1, mais o custo da linha 2. Ok? E a nossa equação de recorrência, senhores, ela vai ser uma equação que expressa o tempo de execução do algoritmo quando há recursividade. Então, veja bem, qualquer outro valor de n que não seja 0, o tempo de execução desse algoritmo vai ser dado pelo custo da linha 1, né? Porque nota, executa a linha 1, né? Executa a linha 3 e aí aplica a recursividade. Esse é o fluxo de execução quando o meu n é diferente de 0, é maior do que 0 no caso, né? Então, senhores, o tempo de execução seria o custo da linha 1 mais o custo da linha 3 mais o tempo de execução da função fatorial, só que agora para n menos 1, né? Que é o que está exposto aqui nessa recorrência. Eu tenho a mesma função, o tempo dela para o valor de n, e aqui o tempo dela para o valor n menos 1. Por isso que fica esse termo aqui, t de n menos 1. Ok? Pronto. Então, caso base, T0, equação de recorrência, Tn. Mas, e aí, professor? Esse tempo de execução é linear, é quadrático, é constante? A gente não terminou ainda, né? A gente achou as duas equações e agora, utilizando algum método, a gente vai ter que achar uma equação que a gente chama fechada para t de n, né? Aqui a nossa própria equação de tempo de execução, ela adquiriu a recorrência do algoritmo. E como tem uma recorrência, eu não sei qual é o valor. Eu vou ter que, de alguma forma, encontrar a equação. E aí vai surgir uma equação logarítmica, linear, ou polinomial, e assim por diante. Tá certo? Então, vamos começar agora o que se denomina método da substituição. O que eu vou fazer, senhores, eu vou calcular... Deixa eu ver se eu mudo aqui de cor. Eu vou calcular t de n menos 1 e vou fazer a substituição desse valor na equação de recorrência. Então, quem seria t de n menos 1? T de n menos 1, note, seria, ainda vai ser, para n menos 1 diferente de 0, ainda vai ser C1 mais C3 mais t de n menos 1 seria t de n menos 1, então n menos 1, t de n menos 2. Ok? E esse seria o tempo de execução de t de n menos 1. E aí a gente substitui na equação original e a gente vai ficar com t de n, né, vai ficar igual a C1 mais C3 mais quem é t de n menos 1? T de n menos 1 é C1 mais C3 mais t de n menos 2. Ok? Se a gente só reorganizar aqui a equação, a gente vai ficar com 2 vezes C1 mais C3 mais t de n menos 2. Ok, senhores? Não é isso? E agora, professor? Bom,
Lembra que eu falei que a gente ia ter que achar um padrão, né? Uma forma para a solução, né? Encontrar a forma da solução. A gente ainda está nesse caminho, né? Por exemplo, para você já estar claro o que está acontecendo a esse valor aqui quando eu faço a substituição e o que acontece aqui. Será que existe alguma relação entre os dois? Para que a gente tenha mais certeza sobre isso, o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos fazer mais uma substituição. Vamos calcular quem é t de n menos 2. Quem é t de n menos 2? T de n menos 2 seria, bom, se há recorrência, então seria o custo da linha 1 mais o custo da linha 3 mais o tempo de execução para n menos 2 menos 1, n menos 3, ok? Tudo bem, senhores? Agora eu vou ter que fazer um malabarismo aqui para a gente continuar, né? Vamos continuar daqui. Ó. Então, se eu fizer a substituição na equação recorrência de volta, quem vai ser t de n, né? Vai ser, deixa eu colocar um pouco mais para cima, para ter mais espaço. Seria, meu t de n seria 2 vezes C1 mais C3, mais, aí quem é t de n menos 2? É C1 mais C3 mais t de n menos 3, não é isso? Se eu reorganizar aqui a equação, meu t de n vai ficar sendo, note, esse C1 mais C3 compõe aqui, vou ficar com 3C1 mais C3, 3 vezes C1 mais C3 mais t de n menos 3. Ok? Olha que interessante, senhores. Olha só que interessante. Essa equação aqui, né? Essa daqui também. E essa daqui, elas têm algo em comum. Vocês conseguem verificar isso? Vocês conseguem ver isso? Olha só. O que é que tem em comum entre essas equações? Na minha primeira equação aqui, nessa, eu tenho aqui 1 vezes C1 mais C3 e eu tenho 1 aqui subtraindo no parâmetro da minha equação, né? Da equação de recorrência. Aqui eu tenho 2, né, nessa segunda, multiplicando C1 mais C3, e eu tenho menos 2 aqui, eu tenho 2 subtraindo o meu parâmetro da minha equação de recorrência. Na minha última aqui, né, eu tenho 3 multiplicando C1 mais C3 e tenho 3 subtraindo do parâmetro da minha equação de recorrência. A pergunta que eu faço para vocês é, se eu fizer mais uma substituição, se eu calcular t de n menos 3 aqui, qual vai ser o resultado da próxima substituição? Eu vou ficar com 4C1 mais C3 mais t de n menos 4? Façam vocês, pausem o vídeo agora e façam. Podem pausar. Dado que vocês pausaram e verificaram, não é o caso? Eu não vou ficar com t de n igual a 4 vezes C1 mais C3 mais t de n menos 4. E se fizer novamente, será que vai ficar 5 vezes C1 mais C3 mais t de n menos 5? Então, senhores, essa é a forma padrão, essa é a forma da solução que a gente gostaria de encontrar. A gente achou a forma da solução. Então, vejam bem. Eu posso fazer a seguinte generalização aqui. Vejam. Vou fazer aqui em cima. Eu posso reescrever essa minha equação após as substituições como sendo t de n é igual a algum valor x que multiplica C1 mais C3, isso aqui mais t de n menos x, é isso? É isso, né? Então, vem. Essa forma padrão, essa forma da solução, a gente agora está meio caminho de encontrar o resultado. Por quê?
Veja que interessante, senhores. Quando é que essa recorrência aqui ela vai parar? Quando é que não vai existir mais essa recorrência? Quando esse valor, né? Quando n menos x chegar no caso base, ou quando n menos x for igual a zero. Quando n menos x for igual a zero, que é o meu caso base, isso aqui deixa de ser uma recorrência e vai ser só C1 mais C2. Não é isso? Concordam? Então, me interessa o caso quando n menos x é igual a zero. E aí eu encontro o valor de x para quando isso acontece. Qual é o valor de x para quando isso acontece? É quando x é igual a n. Né? Obviamente, vocês já sabiam. Ok? Então, achei a forma da solução após as substituições e encontrei agora o valor de x na forma que faz com que essa minha equação de recorrência chegue ao caso base. Faço apenas agora a substituição de x, aí vai ficar, olha só como é que vai ficar a minha equação. T de n é igual a x, quem é x? X é igual a n, aqui ó, para chegar no meu caso base. N vezes C1 mais C3 mais T de n menos n, não é isso? Que é o T de zero. E o T de zero é o C1 mais C2, não é? Então vamos só substituir aqui, ó. Mais C1 mais C2. Olha só que interessante, senhores. Deixa eu colocar de uma cor aqui bem feliz. Então, esse é o tempo de execução da nossa função fatorial recursiva. E veja bem, ela é o quê? Linear. N vezes uma constante mais uma outra constante. Ok, senhores? Então, qualquer que seja o algoritmo recursivo, os passos são esses. Encontrar o caso base, encontrar a equação de recorrência. Né? Aqui, ó. Encontrei o caso base. Encontrei a equação de recorrência. Equação de recorrência. Achei isso, aplico o método da substituição. Método da substituição. Fiz o método da substituição até que eu encontre o que seria a forma da solução. Forma da solução. Achei a forma da solução, vejo para qual valor de x eu chego no caso base. Para qual valor de x eu chego no caso base. Achei o valor de x, substituo o valor de x na forma da solução e tenho o resultado. Né? E fico aqui com o meu resultado. Perfeito, senhores? É isso. O macete é esse. O que é que acontece? Para alguns algoritmos vocês vão conseguir usar o método da substituição e chegar na forma da solução. Nem sempre é tão fácil chegar na fórmula da solução, tá certo? Vocês vão aplicar as substituições, vão aparecer alguns padrões, alguns vocês vão conseguir decifrar facilmente, outros nem tanto. E o que eu adianto para vocês é, para alguns algoritmos vai ser tranquilo fazer um método da substituição, para outros não, e aí existem outras técnicas. Para os algoritmos que a gente vai ver aqui, o método da substituição vai resolver praticamente todos os casos. Os que não resolver, aí eu vou explicar um ou outro método diferente para a gente fazer o cálculo também. Ok? Vamos continuando aqui. Eu peço então agora só para vocês conferirem, né? Veja bem. Aquilo que a gente escreveu lá está descrito nesse slide aqui de forma resumida, mas temos aqui ó, C1 mais C2 mais N vezes C1 mais C3, tá certo? Então a ideia geral é essa. Assim como a gente tem um scriptzinho, né, para o cálculo de algoritmos iterativos, eu criei o mesmo script aqui para algoritmos recursivos, e a diferença significativa seria essa daqui, né?
os dois passos, né? No 4, construir a relação de recorrência com a condição inicial apropriada, que seria o caso base, que representa o número de operações básicas, e resolver a recorrência de alguma forma, né? E aí a gente vai ter o que seria, quando terminar, né? Achar a solução, a gente teria a equação que representa o tempo de execução e poderia, através da análise assintótica, calcular ou expressar a relação de ordem de crescimento. Ok? Exercício, senhores. Peço que vocês tentem fazer a mesma coisa para esse algoritmo aqui da solução da torre de Hanoi. Veja bem que quem seria o caso base aqui? Novamente, ó, quando n é igual a zero. Quando n é igual a zero, não há recorrência, certo? Ou quando n é menor ou igual a zero, né? Quando n é menor ou igual a zero, não há recorrência. Vocês podem colocar n igual a zero se isso facilitar de alguma forma também, né? Já que eu não vou ter valores negativos de n. E aí, qual seria o tempo de execução? Veja que eu tenho duas recursividades aqui. Eu tenho uma recursividade na linha 2, outra recursividade na linha 4, tá certo? Nas duas, vejam bem, o tamanho do problema é diminuído em 1, tá bom? Tá certo, senhores? Então vamos ver. Vejam qual seria o tempo de execução no caso base e qual seria a minha equação de recorrência. Se vocês tiverem dificuldade, podem entrar em contato comigo e a gente faz um vídeo curtinho explicando aqui como é que faz esse cálculo. Outra tentativa interessante é vocês tentarem encontrar o tempo de execução por algoritmo de Euclides, né, do cálculo do máximo divisor comum, tá certo? Esse aqui seria o algoritmo iterativo. Isso aqui seria uma ideia do que seria o algoritmo recursivo, né? A própria definição dada por Euclides já é recursiva, tá certo? Tentem fazer isso também, ok? Outra coisa interessante, um algoritmo que vocês provavelmente viram na disciplina de programação, algoritmos, foi o do cálculo da enésimo termo, o cálculo, né, do enésimo termo da sequência de Fibonacci, né? Esse algoritmozinho aqui. Qual seria o tempo de execução dele, né? Tentem verificar, por favor. E aqui, senhores, aqui a gente tem a prévia do que seria o algoritmo de ordenação denominado merge-sort. Tá certo? Mas, professor, eu tenho que entender como funciona esse algoritmo para calcular o tempo de execução? Minimamente, tá certo? Você não precisa entender como ele ordena, né? Você só precisa seguir os passos aqui. Por exemplo, o merge-sort ele tem essas 5 linhas aqui. Tá certo? A é o vetor que eu quero ordenar. S é o índice do início do vetor, é o índice do final. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um vetor de 4 posições, né? Posição 1, 2, 3 e 4. Meu S é 1, né? Meu E é 4, ok? Meu vetor A aqui. Veja que, ó, quando eu tenho uma recursividade na linha 3 e na linha 4, o valor de S e de L são alterados, né? Levando em consideração o valor de M calculado aqui, que seria o elemento médio do vetor ou o meio do vetor, tá certo? E depois vocês têm a execução dessa função merge, note que não é uma recursão, é apenas um outro algoritmo. Que aí, nota, ele só tem apenas um laço de repetição que vai de 1 até E menos S mais 1, que seria uma ideia do tamanho do vetor, seria algo associado a M. Bom? Nota, quem seria E menos S mais 1 aqui? Seria 4 menos 1 mais 1, seria o próprio 4. Né? Então seria o tamanho do meu vetor. Ok? Então isso aqui provavelmente tem tempo linear, não é? Aparentemente. Vocês que já estão feras de calcular algoritmo, tempo de execução de algoritmo interativo, podem verificar que isso aqui aparentemente tem tempo linear. E isso aqui é o que interessa. Como é que a gente vai calcular? Qual é o tempo de execução disso aqui, né? Ok, senhores? Tentem fazer esse também. E por fim, a gente tem lá aqueles cálculos de coeficiente binomial, né? Que a gente apresentou, acho que há umas 2 aulas atrás, tá certo? Em que
o algoritmo, né, a definição, pelo menos duas delas, é recursiva. E agora vocês estão preparados para calcular o tempo de execução deles. Não é isso? Porque vocês sabem, agora vocês já sabem calcular o tempo de execução de algoritmo recursivo. Ok, senhores? Então, façam isso. Eu vou provavelmente colocar a próxima aula amanhã, né, falando sobre Merge Sort e Quick Sort. Enquanto isso, vocês tentam resolver isso daqui. E a gente pode tirar dúvidas de nossa aula síncrona. Que aí eu vou colocar para vocês o link, o dia, a data e a hora, né, para a gente se encontrar e tirar nossas dúvidas, dado que a gente vai finalizar o conteúdo da primeira unidade. Então é isso, senhores. Eu espero que vocês estejam todos bem. Entrem em contato comigo se tiverem dúvida. Um abraço e até mais. You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Nothing. Nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? Can't make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.